Fala pessoal, tudo bem? O meu nome é Silvio Marques, eu sou professor de educação física com uma larga experiência em esportes de endurance, principalmente ciclismo e triatlon e natação, e milito já nessa profissão há 22 anos. Estive inicialmente na natação dos 6 aos 20 anos, depois parei por uma série de razões profissionais, pessoais, e retornei ao esporte com 30 anos, primeiro para buscar qualidade de vida novamente. Eu havia engordado muito e trabalhava nessa época em banco, era gerente de produção em uma agência bancária, e resolvi voltar ao peso, resolvi voltar ao meu condicionamento físico. E primeiro voltei contraditoriamente ao que eu mais amo fazer, que na época era natação. Eu voltei praticando corridas na rua e de uma forma muito empírica, sem nenhum tipo de apoio de ninguém, apenas com a experiência que eu tinha de muitos anos de esporte. Voltei correndo na praia, primeiro com corridinhas de 1 km, com 1 km de caminhada, e correndo meia hora, até conseguir, depois de 6 meses e 20 quilos a menos, consegui fazer o meu primeiro 10 quilômetros de uma forma rápida, né? Eu já havia corrido algumas vezes alguns 10 quilômetros intermitentes, com caminhada e tal, mas depois de 6 meses treinando de uma forma bastante rápida, até abaixo de 50 minutos, eu fiz o meu primeiro 10 quilômetros. E aí resolvi comprar uma bicicleta e resolvi voltar a nadar, e resolvi investir no triatlo. Eu tinha 32 anos, isso foi em... eu tinha 30 anos, isso foi em 95, que eu voltei ao fazer o triatlon. E aí experimentei todas as distâncias de triatlon possíveis, de uma forma gradual, de uma forma lenta. Comecei primeiro pelas provas de short triatlon, no Troféu Brasil em Santos, onde eu moro, e ali fiquei durante 3 ou 4 anos. Depois comecei a fazer as provas de triatlon olímpico da Confederação Brasileira, e depois em 99 eu parti para o meu primeiro meio Ironman em Pirassununga, na primeira edição do Long Distance de Pirassununga. Já havia feito algumas provas de Long Distance um pouco menores em Olambra, mas o meu primeiro meio Ironman de fato foi em 99, na prova de Pirassununga. E eu estou contando brevemente a minha história de triatlon para depois entrar no assunto que é a periodização de Ironman, a periodização numa prova de longa distância e as variáveis que podem interferir na competição, oriundas de dificuldades no treinamento. E em 99 eu fiz o meu primeiro Ironman, e depois... eu já havia feito um pouco antes, em 97. 97 eu já havia feito um Ironman em Porto Seguro, em 2/3 de Ironman, 97 em Porto Seguro, muito ruins. Tô me recordando agora, em 97 eu havia feito meio Ironman em Porto Seguro, meio Ironman, 2/3 de Ironman, 2.400 metros nadando, 140 de pedal, 120 de pedal e 28 correndo, e fiz 7 horas quase de prova, muito ruim. Uma prova que eu sofri demais em Porto Seguro. Depois eu fui fazer o Ironman em Porto Seguro em 98, mas eu não completei. Então considero, na verdade, uma experiência interessante a meio Ironman de Pirassununga, que foi uma prova que eu fiz 4 horas e 34 minutos, uma prova forte, boa. E depois eu continuei nas provas de short triathlon, que é uma distância que eu sempre gostei muito. Fui campeão brasileiro do Troféu Brasil em Santos e tive alguns resultados legais. Consegui fazer uma vez na prova do Marco Ripper,
Copa Estácio de Sá, Boa Vista, no Rio de Janeiro. Foi a única vez que eu consegui fazer abaixo de 1 hora numa prova de triatlon. Fiz 59 minutos. E depois a gente, em 2005, 2004 eu competia ciclismo muito, porque eu estava correndo muito ciclismo. E em 2004 eu resolvi treinar para um Ironman, motivado por uma série de amigos que estavam competindo em Florianópolis. E eu treinei para uma prova de Ironman em Florianópolis em 2005, que foi a minha estreia de fato, que não aconteceu da forma como eu esperava que acontecesse, porque eu havia treinado muito, havia treinado além do necessário. Foram 11 meses de treinamento e, na verdade, quando a gente espera que sejam 5 ou 6 meses de treinamento, foi aprendi isso depois, quando eu entrei na faculdade de Educação Física e fui estudar o triatlo. Mas eu treinei 11 meses para essa prova e foi um fracasso total, porque eu esperava me classificar para o Havaí. Eu tinha treinamento para me classificar para o Havaí. Eu saí na frente na natação entre os atletas da minha categoria, com um tempo bastante bom, 53 minutos. E depois parti para a perna de ciclismo. E fiz uma perna de ciclismo bastante forte para as condições daquele dia também, que as pessoas consideram até hoje a prova de 2005 do Ironman Florianópolis a prova mais difícil de todas. É uma etapa que ventou muito, a gente costumava dizer que ventou até dentro do banheiro de casa naquela época, e eu consegui fazer um pedal muito forte, 5 horas e 25. Eu entreguei a bicicleta com 6 horas e 20 de tempo total, e 6 horas e 15, aliás, e eu esperava que eu corresse 3 horas e 30 e fizesse um pouco abaixo de 10 horas e conseguisse a minha vaga para o Havaí, que foi o tempo que as pessoas que se classificaram na minha categoria na época, 30-34, se classificaram 9 horas e meia, entre 9 horas e meia e 10 horas e meia. Mas assim que eu entreguei a bicicleta, eu tive um colapso, passei mal na transição, enfim. Aí a gente tem que ativar o plano B, e o plano B naquela hora seria apenas completar a prova, e eu já não havia mais pensado em 3 horas e meia de maratona e completar abaixo de 10 horas, e ali eu havia pensado apenas em sobreviver, porque os meus pais estavam ali na época e eles estavam desde as 6 horas da manhã, eu não sabia que eles estavam em Florianópolis, eles apareceram desde as 6 horas da manhã. Aquilo foi uma motivação extra para eu completar a prova, porque eu costumo sempre dizer para quem é atleta desde cedo, quando você é atleta desde cedo, você compete e você vai ter sempre os seus pais do lado, os seus pais vão estar viajando com você, vão te acompanhar em tudo quanto é tempo, em tudo quanto é lugar, vão estar sempre torcendo para você. Faz parte natural da vida de uma criança, de um adolescente, de um pré-adulto competindo, né? Com um atleta, que os pais estejam sempre ali do lado dele apoiando, mas depois de adulto, depois de velho, você ter os seus pais ali do teu lado continuando te apoiando, e desde cedo ali de pé, fotografando e te incentivando, e vendo você passar nas transições ali, nos retornos, e te apoiando. Quer dizer, não haveria a menor possibilidade de eu retroceder ali. Então, depois de 55 minutos na transição, uma breve recuperação ali, eu já estava... Ali não havia mais o que fazer, né? Então eu saí para correr e eu estabeleci ali que eu ia fazer a primeira perna da corrida em Florianópolis, que era a perna na estrada na época. Então eu corri aquela perna toda de 10 km na estrada, e depois que eu entrei na subida da igreja ali na cidade, em Canasvieiras, e no retorno eu estabeleci que eu iria correr 3 quadras e caminhar uma, questão de sobrevivência, e enfim... mesmo meus pais pedindo para eu parar, que já estava bom e tal, eu acabei completando a prova em 12 horas, um pouco mais de 12 horas, e totalmente fora da minha realidade como atleta. E foi uma medalha sofrida demais, mas uma medalha que me qualificou como um atleta Ironman, e tá tudo bem. Eu me acertei com a distância Ironman,
Mas naquele momento, ao contrário de muita gente muita gente que fala que o Ironman mudou as suas vidas, que o Ironman os fez se tornarem pessoas mais concentradas, mais focadas, mais direcionadas. Eu ali naquele momento, terminando o Ironman em 2005, depois eu fiz muitas provas de meio Ironman, corri algumas maratonas, mas para uma prova de Ironman eu cheguei à conclusão de que uma prova de Ironman a pessoa precisa ser disciplinada ao extremo. Ela não pode ser um pouco disciplinada ou meio disciplinada. Ela tem que ser absolutamente e completamente disciplinada para que ela consiga realizar um Ironman de forma segura, de forma tranquila, de uma forma saudável. E eu sofri bastante depois da prova, com dores, e não foi uma coisa agradável, e eu descobri ali que eu não tenho disciplina para treinar para uma prova de Ironman, mas isso eu precisei de alguns anos para descobrir, e mesmo assim eu completei a prova, e é só uma experiência que eu estou relatando minha sobre o que foi a minha experiência treinando para um Ironman. Eu costumo dizer, quando a gente fala de treinamento Ironman, que a primeira coisa que você precisa conversar com um atleta, eu falo como treinador, quando um atleta te procura para estabelecer toda a programação de treinamento, você precisa conhecer todo o histórico do atleta, se ele é um atleta que já tem um histórico de competições de longa distância, se ele é um atleta que só faz short triathlon, se ele é um atleta que nunca competiu, para você estabelecer toda a programação dele. Às vezes, no meio desse caminho da gente natural de preparação das pessoas, surgem alguns aventureiros, né? Que querem fazer coisas absolutamente surreais, querem realizar alguns objetivos bastante complicados ali em pouco tempo, e a gente tenta orientar para que não faça, mas não deixa eles desistir dos sonhos. Já aconteceu comigo algumas vezes. Eu tive um atleta que eu precisei treinar ele em 7 meses para fazer um Ironman sem ele nunca ter competido uma prova de triatlon, porque era um sonho dele. Ele não iria desistir, ele iria fazer sozinho ou iria procurar um treinador, e faltavam 7 meses, e eu deixei muito claro para ele que existia uma linha bastante tênue entre o sucesso e o fracasso, pelo pouco tempo de preparação, pela total falta de experiência dele como atleta e pelos motivos óbvios que a própria saúde dele. Ele iria ter muitos eventos de diminuição da resistência dele, de queda da imunidade, e a gente precisaria considerar isso todo no treinamento, mas graças a Deus tudo ocorreu bem, com algumas intempéries de treinamento, e ele, depois de 15 horas em 2016, conseguiu completar o primeiro Ironman dele, bastante abaixo das 17 horas programadas para o final. Ele fez em 15 horas e foi um sucesso para ele, uma realização pessoal para mim, como treinador, uma experiência enorme. A gente tem tudo guardado dele aqui de dados, a gente sempre usa para preparar os treinos das outras pessoas, enfim. Falando sobre a preparação dos atletas, eu estava falando do período de preparação. Uma vez que você consiga estabelecer um vínculo de conhecimento do teu atleta, o que ele já realizou como atleta e o que ele quer realizar como objetivo, antes de começar qualquer tipo de preparação, antes de começar qualquer tipo de organização de treinamento e formatação de planilhas e formatação de ciclos de treinamento, você precisa direcionar ele, e isso tem que ser obrigatório, não pode ser uma escolha do atleta, isso tem que ser obrigatório. Você precisa direcionar o atleta para alguns testes de esforço em laboratórios de performance, porque você precisa ter dados científicos para saber de onde você vai partir, para não simplesmente montar treinos com volume e intensidade para ir fazendo o atleta melhorar por melhorar. Existe na ciência
inúmeros padrões de referência de informações que saem dos testes, que são capazes de te ajudar a minimizar os problemas numa preparação de um longo ciclo de treinamento. Eu acredito muito que esses dados que a gente tenha da fisiologia, quando o atleta faz os exames e os testes para avaliar uma série de informações, eu acredito que esses dados sirvam muito mais, não para te auxiliar a fazer ele melhorar na performance nos treinamentos, mas eles servem para te auxiliar a minimizar os riscos de o atleta exceder nas sobrecargas, nas intensidades e diminuir a possibilidade dele ter overuse ou overtraining, né? Lesões por excesso de treino ou fadigas por excesso de treino e conseguir ter um ciclo de competição, um ciclo de treinamento próximo do 100% de aproveitamento. Uma vez que você consiga fazer toda essa preparação, essa observação, você passa a estabelecer os ciclos de treinamento, desde os grandes até os pequenos, e colocando aí cada treinamento, cada treinador tem uma forma de trabalhar, tem uma forma de assessorar os seus atletas. Eu costumo muito trabalhar com a percepção de treino dentro de treino. Eu não acredito muito na coisa de ciclos de distância, ciclos de volume, ciclos de intensidade. Eu costumo criar ciclos maiores de volume ou criar ciclos maiores de intensidade, mas eu costumo colocar sempre os treinos que eu quero dentro dos treinos maiores. Eu costumo sempre exigir isso do atleta para que ele consiga estar em alta qualidade de treinamento e gerar essa qualidade de treinamento mais rapidamente. Dessa forma como eu trabalho, então eu sempre começo, com mais velocidade do que volume, mas a gente já começa com volume e vai terminar com mais volume do que intensidade, mas a gente vai ter sempre intensidade dentro do volume, porque a gente precisa manter as referências de tudo que foi gerado lá atrás nos testes de esforço para levar o atleta até a competição de uma forma segura e dentro daquilo que a gente planejou como objetivos. Falar um pouquinho aqui, alguns anos atrás, eu estou fazendo esse podcast aqui, eu estou fazendo esse bate-papo completamente sem nenhuma informação de computador, eu não estou no meu computador, mas eu lembro que alguns anos atrás, há cerca de 5 anos atrás, mais ou menos, conversando com um amigo meu sobre redes sociais, conversando com um amigo meu sobre treinamento, nós chegamos a alguns números. Em 6 meses de treinamento, nós chegamos a alguns números próximos de 60 horas. 60 horas. Isso, 60 horas são aproximadamente 3 dias de treinamentos contínuos, né? Então você coloca 60 horas em 6 meses de treinamento perdidos em função de redes sociais, em função de interações sociais, em função de interações de treino que os atletas perdem por estarem fora do foco durante o seu treinamento. O que isso significa? Isso significa parar para se alimentar e fazer foto, parar para se alimentar e fazer foto de patrocinador, parar para fazer foto de suplemento, parar para fazer fotos com amigos, parar para publicar online, fazer transmissões online. Nós chegamos a números próximos de 450 a 500 quilômetros de treinamentos perdidos de ciclismo, 150 quilômetros perdidos de treinamento de corrida, 400 horas de sono perdidas em função de interações sociais. Esses números, quando você junta todos esses números numa preparação de 6 meses, é absurda a qualidade da preparação, como ela cai, e o reflexo ele só vai acontecer de fato quando você vê o teu atleta performar em uma prova
E você vê que ali, e esses números, 400 horas de sono, 500 quilômetros de ciclismo, 240 quilômetros de corrida, 60 horas de treinos perdidos em redes sociais, isso significa minutos, não significam horas, não. Significam minutos, às vezes 20 minutos, 25, 30 minutos, que podem te tirar do foco do objetivo. E para um atleta, principalmente amador, que busca ali, às vezes, 12 horas de prova ou 13 horas de prova, e ele busca 12 horas e fez 12 horas e 20, é frustrante para aquela pessoa ter chego tão próximo do objetivo dela e não saber o porquê. E a gente, se vai conversar com ela, evidentemente que ela vai se chatear e não vai entender que aqueles números são traumáticos, são números reais e que foram determinantes na diminuição da performance dela numa prova de longa distância. Então convém sempre o treinador conversar sempre com seus atletas e solicitar a eles que evitem as interações sociais durante o treinamento, que mantenham o foco durante o seu treinamento, no treinamento. Ele vai ter outras horas de interações sociais e o mais importante, as horas após os treinamentos, que são as horas de descanso, que o atleta precisa dormir, que ele precisa se alimentar, ele precisa estar longe do computador dele, ele precisa estar longe do celular dele, ele precisa realmente descansar, porque em provas de longa duração, em provas de distância meio Ironman, em provas de distância Ironman, o descanso pós-treinamento, o descanso pós-treinamento é uma das partes mais importantes de todo o ciclo de treinamento e chave para que o atleta esteja preparado para um novo ciclo de treinamentos e para novas conquistas pessoais diárias e que ele consiga se manter em alto nível. Então, às vezes, quando o atleta passa, logo depois que ele chega de um treinamento e ele vai comer e ele tira fotos da comida, faz fotos da alimentação, fotos do patrocinador e depois ele deita e fica deitado e ali ele precisaria descansar, ele passa 40, 45 minutos nas redes sociais conversando. E esse tempo, quando você agrega esses minutos diários em 6 meses de treinamento, eles são fatores determinantes na queda da performance, na parte final de toda a preparação, que quando o atleta vai treinar os grandes volumes, e ele vai precisar de mais horas de sono, mais horas de recuperação, mais horas de concentração e mais horas de foco nos seus objetivos. Então esses números eles são determinantes na queda da performance, principalmente na competição. Vale ressaltar que tem muitas pessoas que dependem das redes sociais, essas pessoas dependem de patrocínio e dependem de fazer publicações, mas elas precisam se acertar com os seus patrocinadores, com os seus colaboradores, e eles precisam entender que a performance dele lá na frente depende do que ele vai ter de descanso, do que ele vai ter principalmente de cumprimento de planilhas, de cumprimento de acordos entre ele próprio e o seu treinador, porque na maior parte das vezes o treinador é o que mais sofre por observar todos esses fatores e não poder fazer muita coisa, não poder interferir. E normalmente a relação começa a ficar difícil, começa a ficar complicada sempre no final de todos os ciclos de treinamento, porque está todo mundo tenso, está todo mundo focado, mas o treinador mais do que ninguém é a pessoa que está de fora observando tudo isso acontecer. Ele está de fora solicitando que não aconteça e o atleta invariavelmente não atende. E o treinador sabe, na verdade, que vai ser muito difícil que o objetivo seja alcançado, como realmente ele acaba não acontecendo, e é uma frustração para todo mundo.
E o mais triste de tudo no final de um período de treinamentos e ao final de uma prova é você ter que falar pro teu atleta, entre aspas, eu te avisei. Talvez seja isso o que mais machuque a gente, os treinadores, é terem que falar pro atleta, eu te avisei com bastante antecedência, e bastava que você tivesse um pouco mais de cuidado com as redes sociais, cuidado com a internet, cuidado com esse estabelecimento de permanência online, virtual, que é o que mais contribui negativamente hoje, nos dias atuais, para a realização próxima de 100% de todos os objetivos e para que o atleta possa performar de forma adequada numa prova de longa distância. Então imagine que nós estamos há 25 semanas, 26 semanas da principal prova de Ironman do Brasil, o Ironman Brasil em Florianópolis, que vai acontecer no dia 31 de maio, lá em Santa Catarina. Vamos levar em consideração, se você é um atleta que está pensando em fazer um Ironman, considere que se você vai fazer a prova de Ironman de uma forma planejada, de uma forma estruturada, com investimento em alimentação, com investimento em equipamentos, com investimento em negociações com a tua família, em negociações com o teu trabalho, em negociações com os teus próprios momentos de diversão, que vão ser diminuídos, e muitos investimentos em viagem, em inscrição, uma série de coisas. Você tem que entender que se você vai contratar um treinador, teu treinador vai precisar de um tempo para te mandar imediatamente para um laboratório fazer uma série de exames, para você apresentar esses exames, e talvez essa bateria de exames de testes de esforço, ergospirometria, demore talvez 1 ou 2 semanas para que sejam realizados. Você vai precisar que, na verdade, a empresa onde você vai contratar tenha horário para te contratar. Uma vez que saiam os resultados desses exames, você vai precisar, teu treinador talvez precise de 1 semana, 10 dias, para pensar todo o teu ciclo de treinamentos, para te oferecer logo de cara uma forma estruturada, padronizada de treino, para que você já inicie de uma forma ideal, sem treinar por treinar, né? Coloque aí 2 ou 3 semanas, então vai cair para 22 semanas, né? E aí você tem que levar em consideração, o atleta e o treinador tem que levar em consideração a experiência que esse atleta já tem em provas, se ele vai precisar de mais tempo de treinamento ou menos tempo de treinamento na construção da base fisiológica dele, na construção da base aeróbia dele. Ele vai precisar incrementar treinos, em quanto tempo ele vai precisar incrementar treinos antes de entrar nos treinamentos específicos para o Ironman. Muita gente trabalha com 4 semanas ou 5 semanas apenas de volume, e na verdade quem quer realizar o Ironman de uma forma bastante eficiente, ele vai precisar de muito mais tempo de treinamento de volume para fazer uma prova consistente, né? Leve-se em consideração isso. Conversando com um amigo, Pandeló, que ele é dono do Centro de Alta Performance, que é um laboratório aqui em Santos que realiza testes de esforço. Hoje eu estou falando hoje no dia 5 de dezembro de 2019, no dia que a NBC colocou no ar o resumo do Ironman do Havaí desse ano, né? Então a motivei a fazer esse podcast. É o primeiro, eu espero que seja o primeiro de uma série de vários. E
Hoje eu estava conversando com ele, eu falei, Panda, vou falar para você que depois de aproximadamente aí 35, 40 anos ininterruptos não, mas com várias fases dentro do esporte, passando por tantas frentes diferentes aí, eu fui nadador em um bom nível, competi no ciclismo muito tempo, no triatlo muito tempo. Posso dizer para você que a ciência ela interfere de maneira robusta na construção de um ciclo de treinamento interessante para o atleta, um ciclo de treinamento sério, mas quando eu vejo atletas treinando de forma parecida ou às vezes muito igual, eu estava avaliando que o treinamento de um atleta, principalmente de um atleta de endurance, de um atleta de meio Ironman, de um atleta de Ironman, de um atleta de maratona, é impossível que um treinador utilize o mesmo treinamento para um atleta e para outro atleta e mude apenas as variáveis de intensidade e volume e utilize as mesmas bases de construção dos ciclos de treinamento, porque a gente não pode considerar o treinamento de um atleta e o próprio atleta como se ele fosse um doente que estivesse recebendo um remédio para determinada doença. Estava falando para ele, eu não posso entender que um atleta e um outro atleta tenham gripe e eu tenha que dar o mesmo remédio para eles com dosagens diferentes, porque o objetivo é o mesmo, que é ficar bom, e no caso o objetivo é mesmo completar uma prova de Ironman. Eu tenho que levar em consideração diversas variáveis, que é a experiência que o atleta tem, que é o volume de gordura que ele tem, o volume de massa muscular que ele tem, a capacidade que ele tem de suportar o treinamento, a capacidade que ele tem de aguentar longas sessões, que ele tem de se recuperar mais rapidamente. Então é muito difícil que você pegue um treinamento e mude apenas as variáveis de intensidade e volume e mantenha o mesmo treino dentro do treino para pessoas diferentes. É muito raro. Se você tiver atletas muito parecidos, talvez você consiga até manter esse padrão, mas você invariavelmente, se você busca a performance individual de cada atleta, você precisa ter uma programação e uma construção de treinamento diferente para cada atleta, né? Isso daí é a seriedade como o treinador encara a montagem do treinamento dos atletas. Então nós estamos aí há 25 semanas. Se você é um atleta que está buscando realizar o Ironman de Florianópolis no meio do ano, já comece a conversar desde já com o seu treinador, comece a estabelecer os padrões de uma nova base de treinamentos, porque o quanto antes você iniciar, mais cedo você vai ter a oportunidade de encaixar no teu ciclo de treinamento folgas ou intervalos de recuperação melhores, ou de momentos em que você diminua a tua resistência, que você diminua a tua imunidade e você precise de alguns dias de descanso. Quanto mais cedo você iniciar, maiores folgas no teu ciclo de treinamento você vai ter para realizar a tua prova de maneira consistente. Hoje eu estou falando apenas sobre os aspectos biopsicossociais que contribuem principalmente negativamente, e eu disse negativamente no caso de envolvimento com permanência online em internet, permanência nas redes sociais, interações sociais, né? Esses aspectos que contribuem negativamente. E falei sobre os aspectos da preparação e dos prazos de preparação, que contribuem positivamente na distribuição dos seus volumes, na distribuição das suas cargas de treinamento durante todo esse período que vai de 23, 24 semanas até 30 semanas para quem precisa de um pouco mais de construção de base.
para que você faça um Ironman de forma bastante bacana, né? Não falamos aqui sobre volume, sobre cargas, sobre distribuição de cargas, que não era o caso, mas eu vou deixar uma dica para você. Se você está chegando aqui até o final desse podcast, que deve ter um pouco mais de 30 minutos, quase 40 minutos, se você chegou até aqui e se você tem dúvidas, ou se você quer que a gente converse sobre algum assunto relacionado ao Ironman, alguma dica que você quer ter, e perceba que assim, esse podcast não tem a finalidade de ensinar nada para ninguém. Eu estou apenas vindo aqui contribuir de alguma forma para a construção de uma performance melhor de uma pessoa que realmente se identifique com esse podcast. É esse o objetivo. Mas se você tem alguma dúvida sobre algo que possa contribuir para a tua preparação, procura a gente ou deixa uma pergunta aqui embaixo. Se tiverem mais perguntas e a gente tiver a oportunidade de juntar todas as perguntas em um novo podcast ou num videocast, a gente, num futuro bem rápido, a gente faz para você, tá bom? Por hora é isso. Eu espero que se você esteja aí pensando em fazer o teu primeiro Ironman, ou o segundo, ou o terceiro, ou o oitavo, que seja, que a gente possa ter colaborado de alguma forma para você direcionar melhor a forma como você vai começar toda a tua preparação. E se quiser vir treinar conosco, tem as plataformas de contato aqui embaixo, você no link aí descritivo você consegue conversar com a gente, manda uma mensagem, através da mensagem a gente manda o WhatsApp, a gente nunca publica o WhatsApp aqui nos vídeos, mas se você quiser experimentar um ciclo de treinamento conosco, vai ser bastante bacana. Você esteja convidado, tá bom? Por hora é isso. Obrigado, boa noite e até a próxima. Aqui foi o Silvio Marques, falando de Santos, assessoria Silvio Marques, assessoria esportiva. E até a próxima. Um abraço.